Tem gente que ganha muito bem, mas vive como pobre. Perfeito. Eu vejo muita Perfeito. gente que ganha Perfeito. bem e vive como pobre. Tem várias discussões sobre escassez financeira. Uhum. O que é escassez financeira, né? É a percepção que eu tenho sobre a minha própria realidade. Então, se eu ganho muito bem, mas eu sempre acho que algo está faltando, eu estou entrando dentro de um processo de escassez. Uhum. O que é isso? É muito interessante isso, inclusive. As pessoas acham que consumo é abundância. As pessoas que têm um nível elevado de consumismo, na verdade, elas não são abundantes, elas são escassas. Elas estão sempre achando que está faltando, né? Perfeito. É outro padrão totalmente diferente, Buscando. né? Eu tô sempre tentando tapar isso. É um vazio interior, é baixa autoestima, que são os aspectos que mais levam ao padrão de consumo. Então, eu tenho uma falta. Quando eu preciso preencher essa falta, eu não tô sendo abundante, na verdade, eu tô sendo escasso. Uhum. Perfeito. E essa mentalidade de escassez, ela entra nesse aspecto, assim, são coisas em que muitas vezes a pessoa ganha muito bem, só que ela ainda tá nessa necessidade de que falta, e aí ela entra num processo de mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? Além dessa necessidade de falta, tu vai estar constantemente preocupado, o teu foco atencional vai estar direcionado para aquela construção financeira, tu vai estar sempre pensando naquilo ali, aquilo consome a tua atenção, consome a tua cognição, inclusive, a pessoa fica com dificuldade de controle inibitório, porque ela se torna mais imediatista dentro daquele sentimento de que tá sempre faltando. Então, se tá sempre faltando, eu passei e vi a caneca, preciso dessa caneca. Eu preciso, vou comprar aquilo ali. Aí quando ela olha e diz, nossa, mas não precisava disso, né? A maioria. Olha só. Aí abre o guarda-roupa. Isso é um convite que eu faço, inclusive, para as pessoas. Abre seu guarda-roupa e olha porque tem dentro. Tem muito mais do que tu precisa. E se não tiver como é que eu vou te dizer? Essa percepção, contrata alguém ou então chama uma amiga que faz combinações maravilhosas. Não tem aquelas amigas que vai na tua casa, Vai pegar aquilo mais antiguinho, pega que vai 3 trazer peças, com o novo e vai ficar fantástico. Pega 3 peças e faz 5 combinações. Você fala, gente, mas 3 combinou 5. Bem assim. Que aí ela pega, ela fala, cadê a bijuteria? Cadê o lencinho? Eu tenho uma amiga assim, maravilhosa, Pamela. Ela não quer ser organizadora stylist. Porque é verdade. Porque você coloca ali, se não está visível, fica complicado. Fica complicado. E são pessoas que têm muito dinheiro, mas que são infelizes. Exatamente. É muito objetivo desse podcast, que dinheiro e infelicidade, sabe? 5 motivos que fazem o dinheiro gerar infelicidade. É muito essa discussão, assim. Porque muitas vezes... Cria em você essa necessidade o tempo todo de ter mais, né? E você fica um pobre, coitado. É isso. É isso. Como é que se diz? O dinheiro faz essa pessoa viver em função dele. E não traz essa sensação, o dinheiro para trazer alguns prazeres. Ou realizar alguns desejos, ou dar sentido, dar um empurrão em alguns sentidos que a gente quer dar à vida. Mas se eu, o tempo todo eu estou trabalhando para ele, pensando nele, tem alguma coisa errada. Exatamente. Um choque de realidade, por exemplo, eu peguei vários dados mundiais para discutir, porque as pessoas às vezes olham só para o seu umbigo e não vê a realidade mundial. 47% das pessoas no mundo são pobres. Isso representa $16 por dia. Que vivem com $16 por dia. É menos do que o nosso salário mínimo hoje no Brasil. E aí, por vezes, as pessoas, elas se comparam muito. Eu tô olhando na rede social... Nicho, né? Naquele nicho. E, às vezes, num nicho que não é o seu próprio contexto. Ela pega a rede social e olha e diz, nossa, o Alex comprou. Nossa, eu queria um óculos igual ao do Alex. Eu queria um relógio igual ao do Alex. Porque olha só. Eu queria não sei o que da Bia. Aí a pessoa entra naquilo e ela não percebe que, na verdade, ela poderia viver muito melhor. Só que ela está vivendo mal porque ela está se colocando nessa condição. Em função do que ela não tem. E não valorizando as coisas que ela já tem. Exato, né? Exato. Então, por isso, um choque de realidade cai na real. Cai na real que tu tem uma vida ótima. Se tu não está tendo, olha... Você não está conseguindo ver desse ponto de vista. Ou se não, né, se está enfrentando uma dificuldade, se realmente... Olha
comportamentalmente o que gerou isso e o que a gente pode ir construindo. Então é muito nisso. Então, enfim, muito legal, são 70 muito episódios, legal. né? Eu super indico, assim, tá vale bacana. a pena mesmo. Eu não estava seguindo porque eu stalkeio sem saber que eu estou stalkeando, entendeu? Mas a partir de hoje eu vou seguir abertamente. Que incrível, que incrível. Eu fico muito feliz, porque sabe o assim. que acontece? Eu já comecei a seguir gente, a pessoa entra lá no direct e fala assim, você vai me chamar quando? Eu falei, não, eu tô só entrando pra ver. Aí eu agora tô com esse cuidado, mas é Tá chato, certo. porque Sim. o ideal é você, aquela pessoa que você começou a seguir, vai aparecendo. Claro. Porque aí você vai Mas se pensando você aqui. passa a seguir, a pessoa já coloca, Cria uma gera ansiedade. Aí eu falei, não vou mais fazer isso. Porque... Claro. Mas dá mais trabalho, porque eu tenho que deixar uma lista, que toda E hora eu tenho que stalkeando. entrar lá, que eu tenho que entrar porque não tá salvo.